Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Biomundi. É novo aqui no canal? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui no canal Biomundi e também nos siga no Instagram, @biomundicanal, onde nós informamos tudo o que acontece aqui pelo canal. Roda a vinheta que logo depois a aula começa. Até já! Ok, pessoal, então agora nós vamos para o nosso próximo assunto, que é a embriologia. Pessoal, para a gente começar bem esse processo, entender o que é o desenvolvimento embrionário, para ele ser considerado completo, ele precisa ter 3 etapas principais, tá? E lembrando que esse processo ele só vai ocorrer depois que já tiver a primeira divisão mitótica do zigoto. Ele divide da seguinte forma: eu tenho a segmentação, que é responsável por formar a blástula e a mórula. Depois eu vou ter a gastrulação, que vai formar a gástrula. Depois vou ter a organogênese, que vai formar a neurula e a formação dos órgãos. Vocês vão entender depois o que é cada uma dessas etapas. Ok? Bom, dando uma visão geral do desenvolvimento, essas divisões vão ocorrer durante a segmentação, que eu chamo de clivagens. E as células que vão se formar nesse processo são chamadas de blastômeros. No reino animal, a diferença na quantidade de distribuição do vitelo no ovo vai determinar a diferença na segmentação e também na velocidade dessas divisões. Tá? Vamos ver cada um deles. Para começar, como é que a gente começa a estudar isso? Obviamente a gente não pode estudar ovo humano no laboratório, existe muito problema com isso. Então a gente usa como exemplo o anfioxo, que é um animal de cerca de 6 centímetros de comprimento. Ele vive enterrado na areia em águas rasas no ambiente marinho, deixando para fora apenas a região anterior do corpo. E a compreensão do desenvolvimento do anfioxo, ele pode facilitar a compreensão do desenvolvimento geral, porque ele, apesar de ser um animal muito simples, ele é um cordado, como nós. Ele também tem notocorda. E isso facilita o estudo da embriologia de grupos mais complexos, como os vertebrados. Se a gente consegue compreender o do anfioxo, facilita para compreender os grandes vertebrados. E agora a gente vai entender os tipos de ovo quanto ao vitelo. O primeiro tipo de ovo que eu vou mostrar para vocês é o que eu chamo de ovo oligolesto. Oligo quer dizer pouco. E lesto, tudo que termina com lesto quer dizer vitelo. Então vocês vão ver todo esse tipo de... Vocês vão ver os tipos de ovos terminando com lesto. Então vai ter telolécito, oligolesto como esse daqui, e por aí vai. Tá? Esses ovos, eles apresentam pouca quantidade de vitelo e é distribuído de forma homogênea no citoplasma. No caso do ser humano, ele também pode ser chamado de alesto, ou seja, sem vitelo. Ovos assim, eles estão presentes nos cordados, pode também ser encontrado nos equinodermas, nos moluscos, anelídeos, nematóides também, alguns protemintos e também alguns invertebrados marinhos. Aqui eu tenho a estrutura do ovo oligolesto, esse aqui é o núcleo, e aqui eu tenho os grãos de vitelo. Repara que ele está distribuído de forma homogênea, certo? Então vamos para o próximo. Bom, o próximo tipo de ovo é o ovo que eu chamo de heterolesto. Hetero quer dizer diferente, isso aí você não quer saber. O que acontece nesse ovo, gente? Ele possui uma média de quantidade de vitelo e é mais concentrado no que nós chamamos de polo vegetativo. Tá?
sendo que no polo oposto, que é chamado de polo animal, ele apresenta menos vitelo. Ou seja, ovo heterolécito, eu tenho mais vitelo no polo vegetativo do que no polo animal. Esse tipo de ovo é próprio dos anfíbios. Tá? Ele é muito presente nos anfíbios. O próximo tipo de ovo é o ovo que eu chamo de telolécito. O que é o ovo telolécito? Telos significa extremidade. Esses ovos possuem uma enorme quantidade de vitelo, ocupando boa parte do ovo. E nesse caso, o vitelo é chamado de gema. Tá? Eles são os ovos que são encontrados em aves, répteis, peixes, nos moluscos cefalópodes também. E também é um ovo que pode ser encontrado em anfíbios, mas não é muito comum não. A grande maioria é o ovo heterolécito. Um outro tipo de ovo, esse comum nos artrópodes, é o ovo centrolécito. Centro quer dizer meio. O que acontece? Nesse ovo, o vitelo ocupa a região central do ovo. Esse ovo é muito comum nos artrópodes. Também posso dividir quanto à segmentação. Na segmentação holoblástica, eu vou ter a holoblástica igual, ou seja, vai se dividir por igual, formando os ovos oligolésticos, e a desigual forma os ovos heterolésticos. Enquanto que a meroblástica, eu tenho a discoidal formando ovos telolésticos e a superficial formando ovos centrolésticos. Nesse tipo de segmentação, nós podemos ver aqui nessa figurinha a diferença. Repara, por exemplo, que no Amphioxus, que eu tenho uma holoblástica igual, repara que até chegar a sua blástula, você repara que a divisão é igualzinha. E aí eu vou ter uma cavidade que eu chamo de blastocele e outra de blastoderme, que é o que está presente na blástula. Nos mamíferos, isso também ocorre. Também a holoblástica igual. E aí eu tenho a região do embrioblasto e o trofoblasto, formando uma estrutura que eu chamo de blastocisto. Nos anfíbios, eu tenho a holoblástica desigual. Repara que o polo vegetativo ele vai ser maior do que o polo animal. Certo? A gente pode ver por aqui pela divisão. Nas aves e répteis eu tenho a meroblástica discoidal. Aqui a gente pode ver muito bem pela figurinha. E nos artrópodes eu tenho a meroblástica superficial, já que como ele é um centrolécito, a divisão vai ocorrer só ali ao redor. Nas fases de segmentação, eu vou ter células resultantes da divisão do zigoto, são chamadas de blastômeros. Essas divisões celulares são extremamente rápidas, sendo o embrião um aglomerado compacto de células, e nesse estágio eu chamo esse desenvolvimento de mórula. Por quê? Nesse estágio de desenvolvimento, lembra muito uma amora. Então, para facilitar, eles denominaram isso de mórula. Em seguida, com o aumento do número de células e vai formar a cavidade interna cheia de líquido, eu vou chamar de blástula. Então aqui você pode ver, eu tenho um ovo sofrendo a sua segmentação, eu vou ter, depois da formação da mórula, você vê a quantidade de células é maior, e aí como eu estou formando uma cavidade cheia de líquidos, dá para ver por aqui, eu vou chamar isso de blástula. Tá vendo? Na gastrulação, eu tenho um processo em que células embrionárias vão sofrer um profundo
rearranjo, ou seja, elas vão mudar de posicionamento e vão originar com isso uma estrutura que eu vou chamar de gástrula. Esse movimento de células no embrião vai formar uma cavidade que eu chamo de arquêntero. Esse arquêntero funciona como intestino primitivo e ele vai se comunicar com o meio externo através de uma abertura que eu chamo de blastóporo. E esse blastóporo, aqui eu tenho uma outra divisão interessante. Olha que legal. Repare que aqui eu tenho a blástula, a embolia e a gástula. No movimento das células durante a gastrulação, eu posso ter esses movimentos, uma embolia, uma evolução, uma hipobolia, ingressão até uma delaminação. O blastóporo ele pode ser classificado de duas maneiras. Eu tenho os que são protostômio ou protostomados, que é aqueles que possuem são aqueles animais que possuem o blastóporo protostômio, que é quando no blastóporo ele vai formar a boca do feto. E os deuteros tomados, quando vai formar o ânus. É a maneira que ocorre, por exemplo, nos seres humanos, nos equinodermos e em todos os cordados. Tá vendo? Dá pra gente enxergar essa figurinha aqui. A blástula sofre a embolia, tá vendo? E aí vai formar a gástula. Por último, a organogênese, que é a terceira fase de desenvolvimento embrionário, vai se caracterizar pela diferenciação de órgãos a partir dos folhetos embrionários que são formados na gastrulação, hein? Lembre-se disso. E a fase inicial da organogênese eu chamo de neurulação. E após os folhetos embrionários, eles vão continuar a se diferenciar e ocorre a formação da cavidade celomática. Então aqui eu tenho os 3 folhetos embrionários, aqui em azul eu tenho a ectoderme, em amarelo eu tenho a endoderme e em rosa eu tenho o mesoderme. Tá? E aqui eu tenho o tubo neural, sendo essa região aqui de dentro do endoderme o intestino, o celoma fica aqui nessa região do mesoderme e a notocorda está exatamente aqui. E aí, para terminar, falando dos anexos embrionários, que são estruturas que vão originar no desenvolvimento embrionário, mas não permanecem no indivíduo adulto. Por isso que eles são chamados de anexos embrionários. Então, eu tenho a origem deles nos folhetos embrionários. Eles servem para a nutrição do embrião, para a fixação do embrião na parede do útero, principalmente quando eu falo de mamífero, tá? Ele serve também para troca de excretas, trocas respiratórias com o meio ou com a genitora e também proteção térmica, mecânica e contra desidratação. E os principais anexos embrionários que a gente conhece são o saco vitelínico, que é a reserva de nutrientes do embrião, o alantoide, que é o armazenador de excretas, o âmnio, que é uma proteção contra choques mecânicos, térmicos e também contra a desidratação, e o córeo, que é responsável pelo revestimento do embrião e de todos os anexos, também é responsável pela placenta fetal de mamíferos e também pela respiração junto com a membrana do alantoide em ovos. E aí, gostou da nossa aulinha de hoje? Se gostou, deixa o like. E também, ficou alguma dúvida? Quer pedir algum material, algum assunto específico para ser abordado aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que eu vou ler carinhosamente e vou tentar responder a sua pergunta ou gravar um vídeo sobre isso no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.